Você falou da sua esposa, né, das suas filhas e seus pais. Falou também que seu pai que tocava a sua carreira, eles sempre te apoiaram nas suas decisões e até nessa mesmo de um ano depois parado já pensar em ser treinador. Sim, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram em todas as decisões. Eles, desde o começo, sabiam das dificuldades que eu ia enfrentar, assim como eu também já sabia disso. Não esperava por tantas, né? Mas é aquilo, a gente não tem que olhar os problemas, né? A gente tem que olhar o foco, o objetivo que a gente quer chegar e passar por cima. Mas meu pai e minha mãe, eles fizeram de tudo para que as coisas pudessem acontecer para mim. Eles não mediram esforços, se não tinha uma coisa, eles corriam atrás, davam um jeito, mas a gente estava lá. Ia nas avaliações, ia nos testes, nas peneiras, não dava certo ali, não dava certo aqui, vai ali, vai aqui, mas sempre tiveram junto, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela base, pela estrutura familiar que eu tive. Não vim de uma família rica, não. Vim de uma família bem humilde, mas que me deu, assim, uma estrutura muito sólida, como pessoa, como filho, como pai, mãe, né? Que foi essencial para a minha carreira, na educação, na minha formação. Então, eu agradeço e devo muito a eles, por tudo que eu estou vivendo e sempre pelo apoio que eles me deram. A gente chegou aqui na metade já do nosso papo. E a gente vai agora começar a puxar um pouco mais para esse lado de treinador, realmente. Já comentou que, né, da onde surgiu a ideia, desde você estava parando e tudo mais, mas os treinadores que você trabalhou, desde o Rota na base, o Mário Sérgio no São Caetano, tem algum que você pega, pô, me espelho um pouco do jeito que esse cara trabalhava para fazer o meu trabalho hoje, ou você junta, mescla um pouco de todos? Não, eu tenho, assim, seria injusto eu falar só de um, né? Mas eu tenho algumas coisas de treinador que eu trabalhei na base, eu tenho alguns conceitos de treinadores que eu trabalhei como profissional, como tenho coisas que eu não faço, que alguns fizeram, né? Tudo você pega um pouco, né? Tudo vem na sua memória. É como eu falei, nos últimos 4 anos, eu observava muito isso nos treinadores. Situações que aconteciam no dia a dia, e falava, isso eu quero para mim, isso no meu trabalho eu vou ter. Você tem que estar se atualizando sempre, né? Tá estudando, é isso que eu falo que os ex-atletas precisam ir buscar, não é simplesmente parar e querer ir para o campo. Sim. Tem uma coisa muito importante, que é a parte teórica, de estudar mesmo, enfiar a cara no livro, ler, assistir, ver vídeos. Isso daí não é copiar dos outros. É você se atualizar para saber o que está sendo feito e você ter suas ideias dentro daquilo que você está vendo e executar. Então, assim, você vai pegando um pouquinho de cada um, vai trazendo para o seu trabalho, é claro. A convicção como treinador, ela cresce em você, você tem que ter uma. Fala assim, eu quero trabalhar assim, assim, assim. É lógico que muitas coisas são parecidas, muito, muito. Você vai ali, você vê aquilo, mas a convicção do que você quer, o seu comportamento, a maneira como você se comporta diante dos atletas, ela tem que ser sua. O comando ele tem que ser seu, o vestiário ele tem que ser seu, os atletas precisam sentir isso. Claro, eu ainda estou começando, estou caminhando, eu tenho muita coisa para aprender. O Santo André está me formando. Hoje é quando eu comecei lá atrás. Né? O Santo André me deu essa oportunidade de falar assim, nós vamos formar você como treinador também. Pô, eu me senti honrado porque o clube vinha falar isso para você, te dar essa oportunidade de confiar uma categoria. Não é simples, não é tão fácil. Eu sabia disso, né? Mas é que eu falo, o desafio está aí, você tem que enfrentar ele de frente. Então, eu tenho assim, os treinadores, eu não vou citar nome porque eu ia ser injusto com um ou com o outro, mas eu tenho sim algumas coisas treinadores que eu trabalhei, desde da questão de comportamental, seja como treinador e como você passar esse comportamento para os seus atletas, como você transmite tudo aquilo que você quer em termos de trabalho, enfim. São coisas que você tem que trabalhar diariamente e isso não é copiar. É você ter coisas boas que você vê e você tem que saber administrar elas e trazer para o seu trabalho. Você não citou o nome de algum, mas eu vou citar um só porque a gente já tinha até comentado também nos nossos bastidores aqui, que é o Ferreira, né?
Como é que foi também a sua relação com ele como jogador? E se puxa alguma coisa meio que das doideiras dele também para Sim, claro. Não tem como não falar do Ferreira. É um cara que ali é onde eu me firmei mesmo como atleta profissional. Me deu a oportunidade, com todo o jeitão dele. Ele é paizão, Ele, se tiver que te abraçar e chorar junto, ele iria chorar. Isso porque quem sabe, quem trabalhou com ele, tinha o seu lado duro. Tem que ter, né? Mas assim, ele sempre conversava com a gente. E ele não tinha esse negócio de, não, ele já falava na hora mesmo. Ele falava assim, calma que ainda você não está preparado. Vai chegar a sua hora. Jogar uma copinha é uma coisa, jogar o Campeonato Paulista é outra. E realmente, existe uma diferença, né? A gente, naquele ímpeto, na empolgação, achava que já tinha que jogar. Então a gente queria atropelar, passar por cima de todo mundo Mas não, ele dava essa brecada, nessa empolgação. Ele falava, opa, segura aí. Não, você ainda não vai nem pro jogo. Mas também, quando dava 5 minutos nele, ele falava, você vai jogar. Sonhei com você. Ele falava, sonhei com você. Tinha uma escalação, ele chamava, quando chamava na salinha dele, se você tivesse de titular e ele te chamasse na salinha... Caiu, esquece. Se você estivesse lá e fosse para a salinha dele, se você estivesse no banco, prepara que você vai jogar. Ele tinha essa, ele chegava e falava, sonhei com você. Não é o Zé que vai jogar, vai ser o Pedro. Mudava tudo ali. Só que ele estava ciente do que ele estava fazendo. Era um cara, assim, não tinha toda a estrutura na parte de tecnologia que tem hoje, mas ele tinha uma leitura de jogo, ele tinha, assim, algo diferente, um feeling diferente de treinador que ele conseguia enxergar assim, Só de olhar numa escalação ele falava, não, vai ser assim. Então meu time vai jogar dessa forma. Então um cara assim que trago para mim muitas coisas, sabe? Um líder, um cara fantástico, maravilhoso. Acho que todo mundo que trabalhou com ele, por mais que ele não colocou o atleta ou de alguma situação ou outra que ficou chateado, tem assim um sentimento de gratidão por ele, porque ele, mesmo assim, ele tem esse coração, ele tinha esse coração de querer ajudar a todos. Então é um cara que nos deixou, mas que deixou muita coisa boa, muita saudade dele como treinador, porque ele era muito querido por todos. Agora vamos falar um pouco desse atual time, né, do Sub-20 do Santo André, fazendo aqui já, emendando duas, né? Você vê muita diferença da sua geração de jogadores para a geração de agora, né? Ainda mais você sendo o treinador da equipe, e como é lidar com os jovens, né, que sonham tanto, estando aqui no Santo André. A gente já debateu bastante sobre o plano de futuro ficar num clube só, ir para time grande, jogar na seleção, ir para a Europa. Como é que é conciliar tudo isso e essas diferenças de geração? Não, existe sim uma diferença daquela geração para essa hoje. A gente conversa muito sobre isso, porque naquela época a gente não tinha tanto acesso à mídia, internet, a estrutura que é dada hoje para um atleta, a gente não tinha a mesma de antes. Eu acredito que os jogadores eles eram mais bem preparados em todos os sentidos, psicologicamente, fisicamente, taticamente, pelas dificuldades que ele encontrava. Então ele tinha que pular tudo aquilo, ele tinha que superar tudo aquilo e ir para cima. Você só tem aquele caminho, entendeu? Você não tem outro, né? Antigamente, hoje não. Hoje, por exemplo, um atleta ele vai receber informações do adversário, por exemplo, ele recebe ali tudo editado, tudo pronto, na sua posição, assim, assim, assim. Antigamente a gente ficava 2 horas na sala assistindo. Tinha cara que dormia. Lá, porque colocava a fita lá, repassava o jogo. Não, pausa aí agora, que não sei o que lá. Volta um pouquinho. Não, hoje não. Fala, eu quero aquilo. Mas existe sim a diferença daquele elenco pro elenco de hoje. É inegável isso, né? Até pelo que provou dentro de campo, né? Mas esse de hoje não pode provar? Pode. Tem uma geração muito boa. Tem uma geração que vem crescendo, bem mais jovem, né? Por se tratar de um sub-20, mas que está sendo preparada para, né, num prazo aí, começar a dar frutos, né? Projeção de profissional, de subir, de poder estar no elenco profissional, de poder
futuramente vender um atleta que é um ativo do clube, né? Isso é muito importante. Então, o nosso trabalho é muito voltado dentro disso daí, né? Por toda a metodologia que foi criada, toda a expectativa, né? Então, existe sim essa diferença de elenco. Antigamente, a gente tinha um elenco mais forte, né? De atletas de último ano já despontando. Então, hoje já um grupo de atletas que é o primeiro ano deles de juniores, de sub-20. Então, tem um tempo para eles ainda amadurecer, crescer como atletas, né? Enfim, mas tem tudo para ser um elenco para marcar uma história dentro do clube, né? Em todos os sentidos, né? Dentro de campo, vencendo, conquistando, né? Batendo metas, resultados que a gente busca, para sim o clube, né? Ter os ativos aí sempre no mercado e isso também ajudar o clube com vendas, né? Com negociações futuras. E qual é a sua expectativa para o próximo Paulistão Sub-20, que já está pertinho de começar? Achou que o grupo tá mais difícil que ano passado? Ou até mesmo uma diferença, né, de jogar uma copinha para jogar um Paulista Sub-20? Como é que está essa transição agora, você estando no profissional e também treinando o time Sub-20 para essa próxima competição que vai ser iniciada? Não, é uma chave muito forte, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos o Santos, né? Esse ano não está o Santos, mas está o Corinthians. Temos o São Caetano, temos aí o São Bernardo, tem as duas equipes de Suzano, então é uma chave muito equilibrada. É uma chave muito forte. É o que eu falo, essas chaves daqui regionalizadas, elas do começo ao fim só tem jogo difícil. São resultados assim bem apertados, às vezes dificilmente você vê uma goleada pelo equilíbrio das equipes, né? Então, assim, a gente entende que mais um ano o Santo André vem numa chave aí muito forte novamente, mas é o que eu falo, esse é o bom do futebol, quando você prova e você conquista resultado junto com os fortes, é sinal que você está crescendo, é sinal que você também é forte, né? E o nosso objetivo, o primeiro objetivo nosso é a classificação, nós estamos trabalhando para isso, não é só formar o atleta e abastecer o profissional ou negociar. Não, a gente quer um resultado, então o nosso objetivo, o primeiro objetivo é a classificação. E aí, por metas, nós vamos aí trabalhando para a gente conquistar. Existe a diferença de você jogar uma copinha, o Campeonato Paulista? Existe. Porque, por exemplo, o Campeonato Paulista você joga na quarta, nós vamos ter acho que 2 rodadas, quarta e domingo. A restante é quarta e só na outra quarta. Então você tem um tempo maior para trabalhar. Já a copinha não, é tiro curto. Você tem que ter um time bem preparado para aquele momento. Você tem aí, talvez, 20 dias para você conquistar um título. É muita coisa envolvida em 20 dias. Então você tem que preparar a sua equipe e muito bem para aquele tiro. Porque você joga hoje, daqui 1 dia e meio, 2 dias, você já está jogando novamente. Então você tem que saber, você tem que ser inteligente, a maneira como você vai trabalhar e preparar a sua equipe para aquele tiro curto, né? Ter um plantel bem reforçado. Então, de repente, você perde um jogo na copinha, para você recuperar é difícil. Então, você tem que estar muito bem preparado. As decisões, elas têm que ser muito mais rápidas, elas têm que ser assertivas na maioria das vezes. Você tem que pensar mais rápido. Os atletas, eles têm que pensar mais rápido. Eles têm que se desenvolver mais rápido. Haja visto que a maioria das equipes trabalham nas competições, principalmente na copinha, com atletas de último ano. Porque são atletas que já estão maturados, são atletas que já têm um entendimento de jogo maior, já têm todo um planejamento, como se eu posso dizer, eles absorveram isso com mais facilidade, então eles têm mais facilidade. Você vai com a equipe mais jovem, você tem algumas dificuldades, mas também você tem uma projeção maior, né? Tem um tempo maior para esses atletas despontarem. Então, são essas diferenças que a gente tem, tempo de trabalho e jogo atrás de jogo. Então muda, assim, existe uma diferença aí. Você vê um jogo da Copinha e vê um jogo do Campeonato Paulista, tem uma equipe mais cadenciada ali, de repente, no Campeonato Paulista, uma equipe que não propõe tanto jogo. Enfim, são várias situações. Você já vai na Copinha, a maioria das equipes tem que propor jogo, porque você precisa ganhar o jogo. Se você empata, você já corre risco já na primeira de ficar fora. Perdendo, então dificilmente você consegue recuperar, a não ser que haja um tropeço muito grande. A gente viveu isso na Copinha agora, recentemente, né? Infelizmente, perdemos o primeiro jogo para o Audax, uma grande equipe que fez um campeonato paulista
maravilhoso, né? Foi o semifinalista, o vice-campeão, não sei. Não, semifinalista, né? Terceiro colocado na competição e a gente fez um jogo muito parelho com eles. Nós tivemos ali um detalhe ou outro que nos fez perder. Mas depois a equipe foi engrenando, né? Infelizmente ficamos fora por um detalhezinho. Mas é isso, é uma base que a gente vem mantendo, uma base bem mais jovem, que a gente acredita que vai estar mais madura nesse Campeonato Paulista e para a próxima Copinha vai vir bem forte também, né? Haja visto que a gente vai ser a sede, então a gente tem que fazer um grande campeonato, uma grande campanha para a gente representar bem a nossa cidade, nosso clube. Quero falar também um pouco com você, né? A gente já está caminhando aí pro nosso final da nossa pergunta. Um pouco de Série D e um pouco do futebol profissional de Santo André. Que eu já quero aproveitar. Você subiu novamente pro profissional. Tá com o técnico do Sub-20 e agora, além, né, tá fazendo essa dupla função, auxiliar. Como é que foi esse convite? E já estendo a pergunta também. Você, vindo com esses meninos, que muitos que estão fazendo parte desse elenco, desse plantel do profissional na Série D, estiveram com você na Copinha. Você está subindo junto com eles. Você acha que dá uma blindagem maior para eles? Esse diálogo, né, esse peso de responsabilidade de jogar o profissional, você consegue ajudar eles ter mais tranquilidade para eles trabalharem? A questão, eu acho que a palavra blindagem assim ela é mais forte, ela é mais pesada. A gente consegue ajudar eles no sentido do quê? Pela vivência. De repente uma informação ou uma característica, né, que o Zé Carlos não tenha de determinado atleta, eu consigo desenvolver ela para ele, né, essa situação para ele, passando uma característica, ó, esse atleta ele pode atuar assim, ele atua dessa forma. Tudo isso, né, é o que eu falo, essa sintonia que a gente tem, profissional e categoria de base, ela é muito importante para isso. Quando tem essa transição dos atletas do sub-20 para o profissional, é importante eles terem, né, todo esse respaldo. A minha vinda para o profissional, ela foi basicamente colocada dentro dessa reunião que teve com a diretoria, com o entendimento do professor Zé Carlos, de que poderia a comissão do Sub-20 estar auxiliando ele nessa situação. Ele prontamente aceitou e achou interessante, o clube também, porque vai estar formando não só atletas, mas também profissionais, treinadores dentro do clube, dando uma visibilidade muito grande, dando uma rodagem muito grande. A gente, por exemplo, eu falo por mim, eu estou aprendendo muito com o Zé Carlos diariamente. A gente, é um cara fantástico. Um cara, assim, é um espelho para todos nós, pelo seu comportamento como treinador, como pessoa, como gerir o grupo, sabe? Eu acho que ele tem uma conduta perante os atletas fantástica, né? De treinador mesmo, uma postura muito bacana. Então tem ajudado bastante. Então essa minha vinda para o profissional, para auxiliar subindo para o profissional, ela ajuda, de certa forma. Claro que a decisão, toda a ótica de treinamento, toda a logística passa pelo Zé Carlos, primeiramente, e ele vem distribuindo, né, a cada função. Os atletas, graças a Deus, eu tenho assim, um respeito de todos eles, assim como eu respeito eles também. Eles entendem que a minha participação juntamente com o Zé, ela é importante. Haja visto que o trabalho vem acontecendo, vem fluindo, a derrota ela acontece, machuca, deixa um pouquinho assim a gente chateado, deixa, mas não perde a essência do grupo. Então esses atletas que vieram, né, eu participo dessa transição, a gente procura prepará-los para esse momento, né? Dificuldade eles vão ter porque eles vão terminar a sua formação agora, um ano e meio, 2 anos, eles terminam a formação deles no profissional. A gente espera muito que eles tenham uma carreira de sucesso, né? Que eles aproveitem as oportunidades que eles estão tendo agora, uma oportunidade de ouro fantástica, e eles consigam retribuir tudo isso daí com resultados, né? É que eles fazerem em campo, trabalhar, se dedicar para que eles possam dar o melhor. Eu quero uma última antes da gente ir para aquelas rapidinhas na reta final, que a gente, claro, né, já teve início da Série D, estivemos fora de casa, e teve uma fala muito interessante no vestiário, quem ainda não assistiu os bastidores da partida entre Santo André e Pérolas, tá aí também no nosso canal no YouTube, que no final da partida foi bastante comentado, né, sobre não o Clédson apenas pelo gol, mas as entradas do Caires e do Cabelo, que são ainda garotos com menos de 18 anos,
estreando no profissional, num jogo tenso que o Santo André vira no final, e só tinha eles no banco, colocaram e... eu falo por mim, ainda numa visão, trabalhando no Santo André e como torcedor, como todos, né, que estão nos acompanhando. O cara eles dão um carrinho no primeiro volante dos caras que eu falo, não tomam mais gol. Na primeira bola dele. Como é que foi você também vendo, né, trabalhando com eles desde do sub-20, né, posso considerar sub-15, 17 ali, e eles tendo uma conduta como essa na estreia como profissional? É o que eu falo, essa transição deles precisa haver um entendimento de todos, de sentir que o atleta está preparado para enfrentar o peso de jogar uma competição profissional e assim, o Zé, ele é muito inteligente, ele consegue enxergar bastante isso taticamente ali, quando a gente conversou para fazer as substituições e confiar nos atletas. O atleta, quando ele sobe da categoria de base para o profissional, a primeira coisa que ele quer sentir é abraçado, no sentido que, eu quero que eles tenham confiança no meu futebol para que eu possa, né, mostrar isso dentro de campo. E foi o que aconteceu com eles, né? Todos são importantes, independente do menino ter idade de sub-20 ou profissional, todos que ali estão são importantes. Mas para eles, eu já vivi isso e posso falar com propriedade, eu sei o que passava na cabeça deles. E se não der certo? E se eu entrar mal? Será que vão me queimar? Será que eu nunca mais vou jogar? Passa isso na cabeça do atleta quando ele está subindo, até num treino. Eu sei como eles vão reagir, eu sei porque eu passei por isso também. Então eu vi todo o filme que aconteceu comigo com eles ali. Mas assim, o Zé, no momento da substituição, passou as instruções para eles, assim como eu coordenei a questão de bola parada. Aí você vê os atletas ali dando um carrinho, se doando, jogando pela camisa que eles estão vestindo, se entregando dentro de campo. Isso é muito gratificante, né? Eu sempre falo para eles, vocês não vão correr por mim, hoje pelo Zé, porque vocês vão correr pelo clube. Eles estão confiando em vocês e, claro, a importância do Zé ali de confiar em vocês, de colocar, isso não tem preço. O mínimo que vocês podem fazer é correr até o final. É se dedicar, é entrar dentro de campo, é vestir a camisa, é a tradição do Santo André, é o que eu falo sempre. Saiba quem está chegando e quem está aqui, a tradição do Santo André. É esse time. É um time aguerrido, que joga para frente, que marca, que pressiona, que tem raça, que tem vontade, né? A tradição da gente cantar o hino, isso seja no amistoso. É o Santo André. Então é o que eu falo, o Santo André tem muita história, tem muita coisa, e esses meninos, eles têm isso. Eles sabem dessa responsabilidade. Então a gente ficou, assim, muito feliz de poder ver o profissional estrear, estava perdendo de 1-0 e depois fazer aquela virada com o Clédson fazendo um gol, o Carles entrando, o Cabelo, né? Teve o Bruninho, teve o Igor, teve o Dioran. Então você vê, muitos atletas formados na categoria de base, estreando numa categoria profissional, que é muito difícil. Jogamos com uma equipe muito qualificada e, cara, não sentiram o peso. Então isso mostra o quê? Que a formação, que a conduta dos atletas, o que está sendo feito, está tendo resultado. Se não tivesse, eles não estariam lá, né? Não teriam a confiança do treinador, do Zé Carlos, de poder colocar eles. E o Santo André tem isso. O Santo André oportuniza desde os atletas e treinadores. Haja visto hoje eu aqui como auxiliar do profissional e dirigindo o sub-20. Zé Carlos aí dentro da casa, né? Tendo mais uma vez sua oportunidade, e o que a gente pode fazer é torcer para que ele faça um grande trabalho, porque isso vai trazer muitos frutos, não só para a gente, mas para o clube. Para finalizar, as rapidinhas, Gabriel, não precisa agora falar só do Santo André, não. Pode ser geral. Quando for do Santo André, eu aviso aqui. O ponto mais alto da sua carreira? Copa do Brasil. O principal gol da sua carreira? Foi o primeiro do Santo André, aqui contra o Ituano. Eu falei que não ia falar do Santo André, é ele que tá falando, hein? Não tem nada combinado aqui, não. Qual o jogo que marcou sua vida? Foi o título, marcou assim, a minha carreira, mas eu vou falar do segundo jogo lá no Sul, contra o 15 de Campo Bom, que a gente saiu daqui de São Paulo com resultado adverso. A gente achava que ia ser muito difícil a gente reverter pela qualidade da equipe deles. Mas aquele jogo me marcou bastante pelo que a nossa equipe jogou, e eu fiz um dos passes nesse jogo para o Sandro Gaúcho, que ele, né, domina no peito e limpa. Então,
sempre o pessoal me fala desse lance também. Eu acho que me marcou bastante esse jogo também. Quando você fala em Santo André, qual a primeira lembrança que vem à cabeça? Primeira lembrança é da gente saindo daqui para ir treinar. As dificuldades que a gente teve. Às vezes, de não ter um campo, né? Porque na época tinha um campus, mas estava sempre ocupado. Às vezes a gente treinou aqui embaixo da arquibancada porque o estádio não poderia treinar, estava interditado por uma situação ou outra, ou questões. E aquilo me marcava e me marcou até hoje porque, com todas as dificuldades, a gente nunca parou para reclamar por isso, né? A gente sempre olhou lá na frente. Eu acho que foi isso que fez essa minha geração e outras que vieram também, né? É importante ressaltar que não houve só essa minha geração, houve outras gerações também que foram vencedoras, né? Mas me marcava muito que a gente chegava aqui empolgado para treinar, ó, não vai dar, porque o campo lá tá fulano de tal, tá treinando, não sei o que lá, no estádio não pode, para preservar o campo, e a gente ia para baixo da arquibancada, mas isso é o que eu falo, a gente sempre superou essas adversidades, então isso me marcou bastante. E o que o Santo André representa na sua vida? Representa o futebol que eu preservo hoje, a gratidão que eu tenho hoje pelo futebol, o amor. O que eu vivo pelo futebol hoje eu devo muito ao Santo André. Porque acho que no momento que eu mais precisei de me firmar como atleta e como profissional, foi o Santo André que me abriu as portas e apostou em mim. Então, a minha palavra de gratidão pelo Santo André ela vai ser eterna, o respeito, o carinho, o amor. Amanhã ou depois a gente nunca sabe se a gente vai estar aqui, mas aqui eu me sinto em casa. Aqui é onde, quando eu venho trabalhar, eu tenho orgulho, eu tenho prazer de acordar e vir trabalhar e dar o meu melhor todos os dias pelo clube, pelos atletas, pelos funcionários, por todos, por vocês também, para que a gente possa desfrutar das vitórias, das conquistas juntos. E o que você espera na sequência da sua carreira, como treinador ou como auxiliar? No futuro, onde você pretende chegar? Não, eu tenho uma ambição de crescer, né? Eu sempre falei, deixei bem claro isso. Eu vou ter um início, mas esse início ele tem uma parte aí que você tem que falar assim, ó, eu preciso ir mais, eu quero ir mais. Então eu me preparei para chegar esse momento que eu estou hoje e estou me preparando para que coisas grandes ainda possam acontecer. E essas coisas grandes, essa ambição que eu tenho, ela começa pelo Santo André. Eu quero viver a minha história hoje como treinador, eu quero deixar essa marca dentro do clube que eu tive como atleta, como treinador, né? Eu quero ser lembrado aqui não só como atleta, mas como treinador que também conquistou, né? Então esse objetivo meu, o primeiro objetivo é crescer dentro do clube, o clube está fazendo isso, está me formando, está fazendo com que eu cresça como treinador, né? Mas eu tenho a ambição de chegar longe, né? E esse longe ele não tem, assim, não tem fim, não tem fim. Para mim o meu sonho ele é infinito, ele vai além do que você pode imaginar. Até ali você vai conquistar um título, não, eu quero mais que aquele título, eu quero outro, eu quero outra coisa, porque a minha carreira foi assim, eu nunca me contentei só com aquilo, eu sempre busquei mais, seja no treino, seja no jogo. Então, como treinador, eu também tenho essa ambição de conquistar coisas grandes e crescer, voar alto também. Para quem está acostumado a acompanhar as 55 perguntas, a última. Mentiu em alguma pergunta? Não, todas sinceras, com verdade, né? O sentimento, o carinho, né? O respeito que eu tenho por esse clube, pelo Esporte Clube Santo André, ele é gigante, né? Eu quero poder retribuir tudo isso para vocês, né, para o Esporte Clube Santo André, para o torcedor, para todo o staff, né, diretoria, o presidente, os atletas da categoria de base, do profissional, agradecer pela oportunidade, né, e saber, e que vocês saibam que a minha alegria é poder estar aqui dentro trabalhando e desenvolver e formar grandes atletas e, claro, juntamente com o profissional agora, a gente fazer uma grande campanha e trazer o que o Santo André sempre busca e sempre faz, que é títulos. Finalizando mais uns 55 perguntas, hoje com o nosso eterno zagueiro, nosso técnico do Sub-20, nosso auxiliar técnico profissional, Gabriel. Um forte abraço a todos, fique sempre ligado na TV Esporte Clube Santo André, porque é a TV do nosso Ramalhão. Valeu!